Então, irmão, E a perna, irmão? eu acordei pela manhã e aí nós havíamos feito o treino de posterior de coxa e a gente inclusive deixou muito claro que como era um treino que fazia muito tempo que não acontecia, resolvemos trabalhar com carga menor, mais amplitude, mais contração. Só que eu tava de short, não percebi, cara. Porque não tá doendo, não tô sentindo dor, assim. Eu estou sentindo incômodo. E esse incômodo eu achei que era do treino. Quando eu virei de costas, eu tava de short, a Tati olhou pra mim e falou assim: você viu o tamanho da mancha roxa que tem na parte posterior da sua coxa? Quando eu fui olhar pro espelho, falei, cara, isso aqui é ruptura. Essa mancha de sangramento é ruptura, porque quando o músculo rompe, junto com a musculatura rompida, se rompe vasos sanguíneos que nutrem aquela musculatura, né? Então, eu já sabia que não era um estiramento, eu já sabia que não era uma luxação, não era nada, era uma ruptura. E aí eu vou pedir para você dar uma olhada, você vai perceber o seguinte, que na mancha, um pouco acima da mancha, tem uma espécie de elevação, que me dá a sensação de uma contratura. E aí logo depois dessa elevação vem uma depressão, uma espécie de buraco. E eu passo a mão no outro posterior de coxa, ele não tem nem essa elevação nem esse buraco, me dando a sensação do buraco, a ruptura, e da elevação, a contratura. A contratura, pessoal, é que quando você não rompe o músculo por total, você rompe uma parte dele, até por uma situação de segurança, ele acaba entrelaçado nas outras fibras musculares, formando isso, não é verdade? A contratura é uma forma de defesa do corpo antes da lesão, né? Então é algo doloroso que ocorre antes da lesão, um espasmo, lesão a total, musculatura né? se embola e você tem uma proteção, né? Um passinho antes. Ali no teu, esse buraco provavelmente é a fibra que rompeu e está embolada, né? Mais para baixo ali, faz aquele calombo junto com a contratura que você tem ali. Então a gente passa, vê um relevo, depois o buraco. Então ali as fibras que romperam estão boladinhas ali naquele Quer ver? ponto. Deixa eu mostrar aqui pra você ver. Caraca. Você consegue virar um pouco o joelho pra dentro, Renato? Cá? Não, aí sim, olha. Aqui dá pra ver bem o roxo, ó. Tem mais um pedacinho aqui, Renato. Tem. Deixa eu ver, cara. Aqui não tem nada, cara. Tem uma Eu bolinha acho que é roxa. só o sangue que vai esparramando. Mas pelo volume de sangue, não foi uma porção pequena. Ó, já não tá aquele relevo tá Aquele que eu falei pra diferente, vocês, tá né? menor, ó. Veja. Tá menor. Então acho que já tá desfazendo. Tá menor mesmo. Mas é que espalhou bem, tá vendo? Até ali na parte de Desceu baixo do mais joelho, pra é. barriga. A tendência é ele descendo pra baixo. Provavelmente aqui veio a noite que subiu um pouquinho, pra ser deitado. Mas ele tá espalhando, já diminuiu bem. Praticamente não tem o relevo. Então, irmão, o que eu sugiro? Eu gosto do gelo. Infelizmente, eu fui especialista em lesões, né? Tua história de Tive lesão é muito pesada, Eu tenho os né, dois irmão? posterior rompidos. Os dois pra romper. Os dois. Rompi, acho que isso aqui foi em 2015 e esse aqui foi em 2018. Não, ao contrário, 2015 e 2018 foi o último. Os dois foi um terra? Os dois foram no terra. E a última lesão eu fiz um tratamento um pouquinho diferente. Eu tinha um físio muito bom. O cara fez escola de osteopatia de Madrid, fez estágio em clubes lá da Europa. Então ele trouxe uma bagagem muito top e, cara, a preocupação em devolver o atleta 100% para o esporte e o mais rápido possível. Então essa recuperação a gente fez treinando. O que ele pediu para eu fazer? Como eu rompi o posterior e eu tinha uma contratura grande nessa musculatura que ficou toda embolada, então o que é isso?
um estímulo cerebral para essa musculatura se embolar e eu não romper de verdade. O que ele mandava eu fazer? Cadeira extensora, porque o meu cérebro mandava o comando para a minha musculatura de quadríceps se contrair e automaticamente tem que mandar o comando para a musculatura antagonista ou posterior relaxar. Então a gente acabava acelerando esse processo, aquela sensação da dor a cada treino era muito mais rápido. Era ir lá fazer alguns estímulos submáximos, picos de contração, 3, 4 séries no dia, acelerei muito o meu retorno. Eu conseguia treinar de início o cadeira extensora, depois a gente fazia agachamento só com o peso do corpo, né, só para ter o estímulo. O hack foi algo que entrou já na sequência. O que foi um pouquinho mais demorado foi o leg, porque o leg, a hora que está lá em cima, ele tem um alongamento da musculatura posterior. E tem um alongamento, e quando você desce também, quando você desce ele, dependendo do leg, você tem uma ativação ali de glúteo e dá uma esticada ali, sim, entendeu? Sim. Era o que eu tava pensando. Porque, cara, assim, quando eu acordei arrasado, porque eu fiquei 7 semanas sem poder treinar nada de membros inferiores. 7. Aí, quando eu volto, a gente treinou perna, demorou 10 dias para a perna se recuperar, ok. Aí a gente faz o primeiro treino de posterior de coxa e eu tenho uma ruptura parcial. E aí essa ruptura parcial, liguei pro Muzi, liguei pro Dr. Fernando lá, o Dr. Fernando viu, ligou, falei com o Dr. Fernando com o Muzi, eles viraram e falaram assim, ó, você não vai poder treinar posterior de coxa, pelo menos uma semana aí você não vai poder treinar para você entender qual é o nível dessa lesão. E o tempo tá passando, né, irmão? Agora, sábado agora farão 9 semanas. Sim. 9 semanas são 2 meses e 1 semana, cara. Passa assim, ó. A gente tem que dar esse estímulo entre o quadríceps e vai acelerar o posterior. Saber que hoje a gente vai fazer braço, a gente vai, mexe o braço e dá um estímulo no quadríceps. No final você vai ver que amanhã já vai estar mais solta essa musculatura. Quando eu fui fazer o cardio, sabe a sensação, é uma sensação de ardor, parece estar queimando. E aí eu olhei e falei assim, cara, essa sensação é uma sensação que não é comum. Ou seja, né, você tem, eu nunca tive um músculo rompido. Eu talvez tenha um rompimento desse bíceps. Pelo menos aparentemente parece ter, porque ele tem esse leve encurtamento, bem pequeno esse encurtamento, mas aconteceu algo foi tão leve que eu não senti. Você nem percebeu? Nem percebi. Então eu nunca tive um músculo rompido. E essa sensação que eu tive hoje do posterior, eu nunca tinha sentido. É uma sensação de que parece que o músculo está fraco, com uma mistura de ardor. É uma dor diferente. Isso me deixou muito chateado, cara. Eu falei, porra, não é possível, cara. Porque o que o atleta quer é conseguir dar o 100%. A gente tem limitação, é difícil. Aí, mais uma vez, vamos ter que dar a volta. Quando você me falou, eu falei, puxa, vai ser foda, porque é difícil. A gente tudo que queria agora era poder massacrar a parte de baixo, né? Então, mais uma vez, a gente vai ter que driblar aí os problemas. Vamos ver como é que vai ser. Difícil, né, cara? Porque você começa a olhar e falar assim, pô, às vezes a mente quer, o corpo não deixa, né? E aí você fica aborrecido, você fala, pô, talvez realmente a minha idade já tenha chego e isso já não é mais uma realidade pra mim. Sabe, você fica aborrecido, tipo, talvez eu não tenha mais essa realidade, talvez a mente queira, o coração queira, mas o corpo não quer. Fiquei bem chateado, irmão. Vamos ver como é que vai ser. Não, a gente vai desviar esse problema e vamos pra cima. Eu tenho certeza que muita gente que vai ver o vídeo vai ter algum problema parecido. E era isso que depois de um tempo eu percebi que eu podia ajudar muitas pessoas, cara. Porque eu levava o meu problema e mostrar a solução, o que eu estava fazendo ajudava muita pessoa. Veja quantas lesões, quantos problemas o Correia não teve, cara. E continua competindo no mais alto nível. Então a gente vai dar a volta e vamos continuar. Vamos lá.